Pessoal, estou aqui pedindo licença a vocês para falar um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar no trabalho das constelações familiares. Tem algumas pessoas aí que já estão carecas de escutar as histórias da Maria Estela, mas algumas pessoas estão chegando agora, pessoas novas, e eu fico muito feliz pelo fato de sempre ter gente nova chegando, porque isso mostra que o que está sendo falado, o que está sendo trazido para dentro lá do campo das constelações familiares no autocura está surtindo algum efeito positivo. E isso me traz alegria, isso me traz satisfação, como eu tenho certeza absoluta na vida de vocês, quando vocês fazem algo que traz resultados positivos na sua vida e na vida das pessoas, com certeza vocês devem também sentir uma satisfação imensa. Então, pelo fato de eu acreditar que esse tipo de terapia tem mudado a vida de muitas pessoas para melhor, então o que me resta fazer? É divulgar. É divulgar? É divulgar. Então, a Maria Estela aqui iniciou os trabalhos dela dentro das constelações familiares bem antes de largar da odontologia. E antes também de largar da odontologia, eu dava um jeitinho de fazer 2 trabalhos. Eu trabalhava com a odontologia e no fundo do meu consultório funcionava uma ONG, uma média de 40 crianças, mais ou menos. Foi algo assim que bateu forte aqui no meu coração, e para quem me conhece já um pouquinho sabe que a Estela é movida à emoção. Às vezes quebra a cara, viu? Porque a gente precisa ter equilíbrio. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Equilíbrio. E mais isso daí, essa questão de trabalhar com criança, me tocava profundamente e eu precisava muito. Sempre gostei muito de criança. Trabalhei uma época, fui voluntária numa capela na fazenda do meu avô, lá no Mato Grosso do Sul. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos e eu via lá aquela criançada brincando na fazenda, com os pés no chão, morando naquelas casinhas de madeira, de chão de terra batido. E eu, sei lá, eu me encantava de poder ficar no meio dessa criançada. E aí comecei a dar aula de catequese e contava história para eles, ia lá na casa dos peão, na fazenda, e quantas vezes sentava lá naquele chão de terra e ficava chupando cana e contando história de Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve, histórias assim que essas crianças nunca ouviram falar. Aí, né, eu me esbaldava contando história para eles e olhando as expressões dos olhares, né, o sorriso deles, aquela cara de espanto, lobo mau, quando o lobo mau chega e assopra a porta e pede para os porquinhos abrirem as portas. E, nossa senhora, eu me divertia, criançada. E isso não parou por aí. No decorrer aí da minha vida, com os meus 18, 19 anos, precisei voltar para Sorocaba, que eu precisava estudar, queria estudar, precisava estudar. E terminei o colegial. Terminando o colegial, voltei para o Mato Grosso, que não dá certo ficar morando com vó. Aí eu voltei para Mato Grosso e ali eu resolvi fazer magistério. Fiz magistério e terminei o magistério, queria fazer faculdade, aí ingressei na faculdade de Direito, lá em Presidente Prudente. Não era o que eu queria. Fiquei 6 meses lá e falei, não é isso que eu quero. E até então que eu encontrei o meu companheiro, que é o pai das minhas filhas, o qual estou com ele até hoje. Como ele já era formado, ele sempre deixou claro para mim, não se preocupe, porque você acha que eu, sendo formado, não vou incentivar você, não vou estimular você a fazer sua faculdade também? Aí tá. Vieram as crianças, o tempo foi passando e foi então que eu acabei iniciando meu curso de odontologia em Sorocaba, na Unip, e aí então eu passei a ajudá-lo dentro de uma clínica que a gente construiu juntos e que hoje funciona, o Espaço Autocura. E nesse meio tempo, eu formada na odontologia,
era muito isso que eu gostava, mas, meu Deus do céu, eu estava ali e era aquilo, tinha que ser aquilo. Imagina uma faculdade tão cara, eu tinha que levar adiante. Mas, nesse meio tempo, gente, eu já conhecia o trabalho das constelações familiares. Não precisa abandonar. Eu vou abraçar esse trabalho. Enfim, abracei esse trabalho. Vou ver se aqui no final depois eu coloco umas fotos das crianças para vocês. Abracei esse trabalho e chamei uma amiga muito querida, a Vera, e a Vera me ajudou, me auxiliou, e a gente ia atrás de amigos, de amigas para ajudar com as despesas da casa. Nossa Senhora, foi uma loucura. E também tinha aquela coisa gritando dentro de mim para fazer um trabalho com criança. E eu falei, gente, mas como que eu vou fazer trabalho com criança? Não tem como, né? Vou alugar uma casa, então. Vou alugar uma casa, vou colocar a criança lá dentro e vou começar a trabalhar com criança. Mas não precisei de tudo isso, não. Um belo dia, estava lá a Estela atendendo, e no fundo do consultório era a casa que eu havia morado um tempo. E eu vi o padre entrando lá dentro daquela casa, eu vi umas crianças que eu percebi que eram crianças carentes entrando naquela casa. E eu falei assim, será que funciona aí dentro, né? E eu com aquela vontade de trabalhar com criança. E fui lá, eu sabia que lá dentro da sala existia uma imagem da Nossa Senhora. Então a sala, que um dia foi a minha sala, foi transformada numa capela para Nossa Senhora. Ai, eu queria muito conhecer. E aí, então, quando eu cheguei lá na casa, bati na porta para que eu pudesse pedir licença para conhecer essa capela, a pessoa que me atendeu chorando. Putz, eu falei, puxa vida, né? Cheguei numa má hora. E aí ela me explicou que a capela não existia mais, que tinha havido lá um problema junto à igreja, então essa imagem da Nossa Senhora foi retirada. E eu falei, puxa, que pena, né? Eu falei, desculpa eu chegar num momento triste desse. Daí ela falou, não, mas se você quiser entrar. Daí eu aproveitei e perguntei que trabalho que era esse que eles faziam ali dentro, que eu vi umas crianças de vez em quando entrando. E aí ela me explicou que eles davam aula reforço escolar para algumas crianças que moravam na região de Área Verde. Eu falei, gente, será que isso não é um sinal do universo para mim, né? Eu andando aí, procurando saber como que eu vou fazer esse trabalho com as crianças, e de repente tá aqui, ó, no fundo do meu consultório. Aí sentei para conversar com essa mulher, aí ela explicou o trabalho, que eles estavam largando, que eles não queriam mais assumir esse compromisso com as crianças, que era muito dificultoso do papai. Eu falei assim, olha, então não precisa. Uma loucura boa, uma loucura gostosa. Enfim, resumindo, fiquei mais ou menos uns 10 anos com essa ONG e, nossa Senhora, assim, eu vi assim, aquilo me preenchia de uma forma que era só agradecer, agradecer e agradecer. Aprendi muito. O nome dessa ONG era Instituição Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e coloquei o nome dele em honra à cura que eu recebi, ainda quando criança, através de um médium espírita. E então, esses 10 anos, eu aprendi muito com essas crianças. Eu aprendi muito com os voluntários que passaram dessa casa. Nesses 10 anos que cheguei a ganhar um terreno com meu tio, meu padrinho, mas no fim as crianças acabaram mudando de endereço, foram para longe, não teria como essas crianças voltarem a frequentar o trabalho dentro eu ia falar do Autocura do Sorriso de Criança. E fora o meu tio, também teve outras pessoas que me ajudaram, pessoas maravilhosas. E nesse meio tempo, o ser humano é cheio de melindres, cheio de vaidade, cheio de ego. E aí, se as coisas não saem do jeito que a Maria Estela queria, então, ponto final, não dá. E vocês sabem, né, que lugar onde tem muitas cabeças pensantes precisam ser pessoas evoluídas moralmente, espiritualmente, e não era o caso daqui da Maria Estela. Eu, qualquer coisinha, eu já estava indignada e já botava um ponto final e acabou, enfim.
foi o tempo que eu precisei ficar lá dentro daquela instituição para eu trabalhar esse meu ego, para trabalhar esse meu orgulho, essa minha vaidade. Então, todas as situações da vida que nos ocorrem, gente, não é por acaso, não. Tudo que chega até nós, a gente precisa agradecer, porque com esse ego, com todo esse orgulho, esses melindres, isso aí nos ajuda a crescer, porque a gente toma na cabeça. E tomei muito na cabeça. Muitas vezes me vi sozinha, e aí vinha uma fala na minha cabeça: e aí, Stella? E aí? O que tu vai fazer agora? Agora tu tá sozinha. Aí você falou tudo que você tinha vontade, botou tudo a perder. Daí eu chacoalhava o ombro e não tô nem aí. A criança rebelde, né? De quem que eu queria chamar atenção naquela época? De quem que eu queria que me olhasse? Era minha criança, gente. Era minha criança machucada. Era minha criança birrenta que queria chamar a atenção dos meus pais, chamar a atenção da minha mãe. Então, nesse momento que eu estive ali, naquela ONG, naquela instituição, foi um momento assim que eu me curei de muitos melindres, de muitas raivas, de muitas rebeldias. Enfim, acabou a instituição, mas algo aqui dentro da Stella dizia: tem algo para você fazer, menina, tem algo para você fazer. Já conhecia as constelações, frequentava lá o trabalho da Vera Bassoi, achava lindo. Na época que eu frequentava lá, tinha em média 4 pessoas, 5 pessoas, e aquilo me deixava assim deslumbrada, né? Falei: que trabalho é esse, gente? Enfim, não parei mais. Então eu frequentava as constelações e ia para uma casa espírita. As constelações e ia para uma casa espírita. E trabalhando como dentista. Não existia mais a ONG. E eu ficava pensando: puxa vida, né? O que eu preciso fazer, gente? Estou entediada. Não é o que eu quero. E aí aconteceu umas coisas na minha vida nesse período aí, que o chão se abriu embaixo dos meus pés. E aquilo mexeu mesmo com a minha cabeça. Na época eu fazia odontologia e fazia também acupuntura. Eu acabei indo fazer o curso de acupuntura porque eu precisava encontrar algo dentro da odontologia que me fizesse ficar mais tempo dentro da odonto. Tava difícil. Então, acupuntura, né? Aí comecei a atender um convênio em Sorocaba e atendia muitos pacientes, gente. Era uma média de 40 pacientes por dia, né? Por isso que tem todas aquelas marcas lá no Espaço Autocura. E aí eu comecei a atender todas essas senhorinhas que passavam lá na clínica, né? E aquilo já começou a me preencher, já comecei a ficar mais feliz, porque eu acabava até falando um pouco sobre constelações familiares com essas senhoras, e eu sempre movia da música, colocava música do Roberto Carlos e dançava com as clientes na sala. Nossa Senhora, eu fazia umas coisas que só Stella mesmo. Mas chegou um momento que o convênio cortou, Maristela. Não precisamos mais do seu serviço. E eu já não estava muito contente com o odonto também. O que eu vou fazer da minha vida? E, como se não bastasse, aconteceu a situação que eu disse a vocês, que o chão se abriu embaixo dos meus pés, e aquela situação não estava confortável. E sabe aquele momento que você diz assim: ah, mas sabe por que isso está acontecendo comigo? Por causa disso. Porque se não tivesse acontecido isso, se essa pessoa não estivesse junto comigo, se aquela pessoa não tivesse falado aquilo, aí algo me dizia assim: para, Stella, chega, pare de procurar culpados, vá em busca daquilo que você veio para fazer. Eu falei: ah, tá, vou em busca daquilo que eu vim para fazer. Se eu for pensar assim mesmo, eu vou largar o odonto e vou me enveredar para as constelações, é isso que eu vou fazer. E eu falei: não posso fazer isso. Até que chegou uma amiga e me disse: se você gosta tanto das constelações, Stella, se você ama as constelações, o que você está esperando? Vai e faça. Faça o curso de constelação. Aí fui ver o preço dos cursos. Meu Deus do céu. O que é aquilo? Era muito caro. Muito caro. Era o mesmo preço que eu gastava para fazer os cursos dentro da área da odontologia. Mas odontologia, né? Aí agora, constelações? Ah, mas não adiantou, gente. Não adiantou. Aquilo bateu forte em mim. E eu falei assim: eu vou. Aonde que é? A Metafora Internacional. Lá em Porto Alegre, se ela está tendo.
Eu falei, não foi fácil, gente. Foi uma situação extremamente delicada. Quem sabe um dia eu conto para vocês o que eu tive que fazer para conseguir ir para esse curso. Nunca tinha pego um voo sozinha, fui sem reservar hotel algum. Olha, loucura mesmo. Enfim, fiquei 9 dias lá em Porto Alegre. Fiz o curso de constelações pelo Metafórum com o Luciano Alves. E eu confesso a vocês que quando eu voltei para casa, era tudo muito mudado, aquela vida. Eu comecei a perceber que não fazia mais sentido para mim e que eu precisava fazer algo para mudar tudo aquilo. E mudança gera conflitos, né, gente? Muitos conflitos. Mas fazer o quê? Eu tinha que fazer algo. E aí foi a minha caminhada. Eu comecei a montar grupinhos pequenos e fazer as constelações gratuitas, não cobrava nada. A gente fazia a leitura do Evangelho antes de começar as rodas de constelações. E a coisa foi indo e os pacientes de odontologia começaram a diminuir, porque eu já não dava mais tanta atenção. E eu fazendo as rodinhas de constelação, tudo escondidinha e amando aquilo, até que determinado momento, eu estava atendendo no consultório, uma amiga sensitiva chega e olha para o lado da cadeira onde eu atendia e soltou um gritinho. E quando ela soltou aquele grito, eu falei assim, agora você vai me dizer o que foi que você viu. E aí ela falou que tinha visto uma imagem muito sofrida ao meu lado e que aquilo assustou muito ela. E fora isso, ela tinha visto do outro lado uma pessoa, um ser. Eu acredito, gente, que todos nós temos um mentor. Um mentor, um anjo da guarda, um guia, não sei o nome que você queira dar. E ela disse que ao meu lado existia, aliás, não só ela falou isso na minha vida, mas muitas pessoas chegaram a falar isso a mim, que havia um caboclo do meu lado. Eu falei, esse caboclo de novo, né? Do que se trata esse caboclo, gente? Enfim, ela falou isso, foi a deixa. Eu falei, olha aqui, semana que vem estou tirando o diploma da parede e eu não vou mais clinicar. Nossa, a família achou loucura, né? Como assim? Que doideira! Então você vai parar a odontologia para trabalhar com constelações? Ó, bela mudança você está fazendo. E vai dar conta de pagar suas contas? Vai. Ai, gente, foi difícil. Enfim, não quis nem saber. Eu precisava sair e sair. E nesse meio tempo fui fazer outros cursos lá, curso de Ho'oponopono. Nesse curso de Ho'oponopono conheci uma outra Vera também, que me ajudou e que me apresentou a Madrecita Ayahuasca e que me ajudou muito também. O meu salão lá estava sendo recém-inaugurado e ela chegou me apresentando a Ayahuasca. No começo eu fiquei assim um pouco assustada e falei assim, nossa, do que se trata isso aí? Mas eu amei. Amei, porque a experiência que eu tive com aquela medicina foi algo assim que abriu a minha mente e falei, gente do céu, o que é tudo isso que está acontecendo na minha vida? Constelação, ayahuasca, não. São os sinais do universo chegando até mim e me mostrando, tá certo, Stella, é isso que você tem que fazer, bora. Então não parei mais, gente. E aí eu comecei a fazer o trabalho das constelações de uma forma gratuita. Enchi aquele salão lá. Nossa, teve uma época que teve 45 pessoas, não tinha nem cadeira para o povo sentar. E eu falei, nossa Senhora, o que está acontecendo? Né? Ah, é porque é de graça. Não é porque é de graça. Depois eu analisei isso. Porque tem tanta coisa aí, gente, que é de graça e as pessoas não se interessam. Então o trabalho que era feito lá no Altura era um trabalho com muito amor. É um trabalho com muito respeito a todas as pessoas que vão até lá. Não são cobrados preços exorbitantes, são cobrados valores assim dentro daquilo que as pessoas podem pagar. E sempre dou um jeito quando a pessoa não tem condições, eu sempre dava muito mais um jeito daquela pessoa fazer essa constelação gratuitamente. Eu só parei com isso porque eu comecei a me aprofundar nos estudos das constelações familiares e Bert Hellinger
e tinha uma frase que ele dizia que uma das leis maiores que existe é a lei do equilíbrio de troca. Nós precisamos trabalhar esse equilíbrio de troca, porque uma forma de eu não desmerecer o outro, uma forma de eu não dizer para o outro que eu sou melhor que ele, então eu posso doar. E em contrapartida, ele fica me devendo. Eu não quero ninguém devedor, eu não quero ninguém devendo para mim, nem eu quero dever para ninguém. Então precisa sempre haver esse equilíbrio de troca. E aí isso mexeu comigo, eu falei assim, é verdade mesmo, né? Se eu fiz de tudo para alcançar tudo aquilo que eu sempre quis, e não foi fácil, então todas as pessoas também têm potencial para isso. Todas as pessoas conseguem realizar o que elas querem, desde que elas queiram verdadeiramente. E aí então foi que eu iniciei um trabalho lá, fiz muito trabalho de permuta com a mulherada, algumas até iam lá para ajudar a limpar banheiro, a limpar salas, a ajudar a pagar conta de água, de conta de luz. Então, quer dizer, não era de graça. E isso é um trabalho assim que sempre me chamou muita atenção, né? Esse trabalho de voluntariado. Dívida, né, gente? Dívida, faz coisa errada na outra vida e nessa também. E aí algo fica chamando aqui, ó, vai fazer a sua parte para compensar aquilo que ficou descompensado. Mas eu fazia com prazer, e faço com prazer até hoje. Mas eu preciso trabalhar muito isso em mim, porque é muito forte na Maristela essa coisa de querer fazer as coisas de graça, né? E não se deve fazer isso. Precisa sempre querer algo em troca. É a melhor coisa que a gente deve fazer. Exigir que a pessoa dê algo em troca. E aí, eu continuei com os trabalhos das constelações familiares. Eu cheguei a um ponto que fiquei dura, sem grana, e eu falei, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Mas as coisas foram se abrindo devagarinho, e eu tô aí, gente. Até hoje, dentro dos meus trabalhos das constelações familiares, larguei a numerologia faz uns 2 anos, não me arrependo, sou super grata por tudo que ela me proporcionou. Aliás, eu só pude fazer as constelações familiares, o curso de acupuntura, com o dinheiro que a odontologia me proporcionou. Caso contrário, da onde que eu arrumo esse dinheiro? Como eu disse para vocês, não eram cursos baratos, eram cursos caros. Então fiz aí vários cursos de constelações, e renascimento, e roda de mulheres, fui lá para o Machu Picchu, passei por vivências especiais naquelas ruínas lá do Peru. Nossa, nunca vou me esquecer disso, gente. Foram trabalhos especiais lá no Peru também. E é assim, essa é a minha vida, um pouco da minha vida, resumidamente, para vocês. Estou gravando esse vídeo porque é necessário eu ter algo documentado para que as pessoas que venham futuramente fazer um curso aí que eu venha dar, as pessoas saibam quem é essa Maristela e sinta nela, não tem nada a ver comigo, isso que ela falou, não gostei, isso também não é minha praia, ok, tranquilíssimo, eu sou assim, se eu quero fazer um curso online, eu quero fazer um curso presencial, e aliás, acho que todas as pessoas, né, gente, nós vamos, a primeira coisa que a gente quer, eu pelo menos, a primeira coisa que eu quero é assistir o vídeo da pessoa, e aí ver como ela fala, como são as expressões dela, quais são os pontos de vista. Poxa, a vida tem muito a ver comigo, temos algo em comum, então eu vou fazer esse curso com essa pessoa. E eu acho que todo mundo tem que ser assim, para não entrar de gaiata, não. Porque já entrei em gaiata, em alguns cursos aí que eu andei comprando, e eu falei, putz, teve curso que eu assisti 3 aulas e acabei me arrependendo. Então, quando você for se matricular num curso, primeiro conheça a pessoa com quem você vai ficar aí 8 dias, 9 dias, 10 dias, um final de semana. Isso é muito importante. Então eu aproveito, deixando aqui no final minhas boas-vindas a todos aqueles que se interessarem futuramente fazer um curso comigo, aqueles que se interessarem em participar das constelações que acontecem lá dentro do Espaço Alto Cura, das rodas de mulheres,
das rodas que eu faço com ayahuasca. Bom, enfim, né? Tem umas atividades bem interessantes lá, e todas elas são feitas com muito respeito, com muito amor, por todos que ali vão se aproximando, se achegando. Vou deixar agora aqui no final uma foto para vocês, do sorriso de criança, um pouco das fotos das rodas, e é isso. Gente, um beijo grande para vocês, muito obrigada para você que ficou até o final escutando a Estela falando abobrinhas e não abobrinhas. A verdade é que todas essas abobrinhas que falei para vocês são coisas brotadas do coração, são histórias reais da minha vida. Então não é abobrinha não, viu, gente? Do que eu contei para vocês são fatos que me trouxeram muito aprendizado. Eu sou muito, muito, muito grato por eu estar onde eu estou hoje. Até breve.